vídeos anteriores, a gente falou sobre alguns conceitos associados a Deep Learning e no vídeo anterior, conceitos básicos associados ao funcionamento de redes convolucionais. Nesse vídeo, vamos falar sobre o processo de treinamento desses modelos. Então, recapitulando um pouquinho sobre o que a gente viu no vídeo anterior, a gente tem aqui um conceito associado a uma rede convolucional. Ela é uma rede que aprende a partir de bits da imagem ou de partes da imagem. Então, o conceito dela é não está associada à entrada como um todo, mas a pedaços dessa entrada, né? Esses pedaços da entrada, eles são passando por um processo de convolução, né? Que geram mapas de representação, e esses mapas de representação são as características associadas. Então, a convolução desse pedaço da imagem associado ao filtro, que são os pesos desse modelo, gera um mapa de representação que representa a informação de entrada em outro nível, né, com uma granularidade diferente e um conceito possivelmente diferente que está associado às informações mais relevantes dessa entrada. Existem várias camadas que combinam filtros de convolução e camadas de pooling para eventualmente diminuir a espacialidade dessa representação até chegar em uma camada que quer associar ao conceito do problema a ser tratado, normalmente no início uma camada totalmente conectada e depois uma camada normalmente associada a um average pooling, né? um pooling médio, para poder gerar o conceito de saída, né? Que está associado ao problema que vai ser tratado. Então, no primeiro momento, as camadas totalmente conectadas eram utilizadas e depois a gente começou a utilizar average poolings para fazer essa representação para diminuir o esforço computacional associado a esse modelo. Então, uma outra característica muito importante que a gente viu na aula passada foi o conceito associado à convolução, como a gente constrói esse mapa de representação. Então, eu defino um filtro que vai ser convoluído em relação à entrada. No caso aqui a gente está representando associado a uma imagem, né? Então a gente tem aqui um filtro de 3x3 que está passando sobre partes da imagem, sendo ponderado aqui pelos pesos que são aprendidos durante o processo de treinamento e geram um mapa de representação, que são um mapa das características que são aprendidas e representam as informações de entrada de uma forma bem eficiente. A partir disso, esses filtros têm os seus pesos ajustados, normalmente treinados em um processo que considera um gradiente, né? Então tenta diminuir a superfície de erro utilizando a informação do gradiente, então tentando ajustar ou aprender esses valores dos filtros que fazem a convolução sobre as informações de entrada, gerando um mapa de representação. Então eles são aprendidos durante esse processo de otimização. E a gente já viu nos vídeos anteriores que existem diversos algoritmos que podem fazer isso, né? Originalmente se utilizava o algoritmo backpropagation e atualmente a gente tem algoritmos mais eficientes para fazer esse tipo de operação, né? Como a gente viu nos vídeos sobre otimização, vários outros modelos que podem realizar esse ajuste. Então esses algoritmos permitem encontrar qual seria a configuração ideal dos pesos para poder construir esses mapas de representação, normalmente associado à informação do gradiente, né? Então, um exemplo bem de alto nível aqui, um treinamento baseado em gradiente descendente, né, considerando um mini-bet, a gente seleciona lá o conjunto, né, das N amostras, que é o tamanho desse bet associado. Então, a gente está usando o algoritmo de gradiente estocástico aqui, associado a um mini-bet, né? Então, vai propagar as informações desse mini-bet, dos exemplos que estão associados a esse mini-bet pela CNN, calcular a perda associada a essa configuração. Então, essa configuração de parâmetros vai oferecer uma saída para o modelo. Esse modelo vai ter uma função de perda, que é uma função bastante importante, porque ela vai definir quão bons são esses parâmetros e a gente vai querer ajustar esses parâmetros baseados em retropropagação. Uma das funções mais utilizadas é a entropia cruzada. Então, a gente gera lá uma probabilidade associada às saídas do modelo, normalmente utilizando uma softmax, e tenta comparar com a codificação da saída real, que normalmente está numa codificação hot encoding, por exemplo,
e tira a entropia cruzada desses dois valores para poder medir quão boa é essa configuração de pesos. A partir disso, a gente retropropaga esses pesos aqui pela rede, da camada de saída para a camada de entrada, tentando ajustar da melhor forma possível esses pesos, né, no processo, considerando aqui o mini-batch associado. E a partir disso a gente chega nos principais algoritmos para fazer isso, né? E a gente já viu em vídeos anteriores, no vídeo de otimização, a gente falou sobre várias características associadas a esses algoritmos, né? Então, algoritmos que a partir dessa abordagem, né, ou de pontos aleatórios no início do espaço de busca conseguem gerar pontos, né, de otimização para tentar encontrar qual seria o melhor ponto possível do espaço de busca, e a gente abordou lá soluções de gradiente descendente estocástico, soluções de gradiente descendente com momento, né, RMS-prop, até chegar numa versão do Adam, que é uma das mais utilizadas hoje em dia para fazer esse processo de otimização. Para isso a gente chega ao treinamento, né? A partir disso a gente chega no treinamento desse modelo, e aqui é uma ilustração que representa essa arquitetura que a gente abordou no vídeo anterior. A partir disso a gente tem uma imagem de entrada, essa imagem ela passa por um processo de convolução, né, gerando mapas de representação. Esses mapas de representação passam por uma função de ativação que vai gerar não linearidade a partir desse processo. N camadas associadas à convolução e não linearidade, até chegar numa camada de pooling, que gera o nosso mapa aí, ou reduz a dimensionalidade desse mapa de representação. Então, esse normalmente é a informação associada a essa representação, né, nesses três passos: convolução, não linearidade e pooling, que pode ser repetido N vezes, até chegar a um mapa de representação final. Na medida que esse mapa vai chegando nas camadas posteriores, ele vai tendo informações de mais alto nível sendo representadas, até chegar a uma camada normalmente totalmente conectada nas arquiteturas anteriores, nas arquiteturas mais novas está associada normalmente a um average pooling, que representa a saída do modelo, né? E a partir da saída do modelo a gente calcula aqui a função de perda, que pode ter várias características. Vamos ter um vídeo especificamente falando sobre as diversas características e possibilidades para a função de perda, que podem envolver inclusive pesos diferentes para exemplos da mesma classe ou de classes diferentes. Um exemplo desse é uma função de perda contrastiva, né, onde a gente dá um peso diferente para a classe real e a classe que está associada a um outro exemplo. Imagina um processo de reconhecimento de face, eu posso ter pesos diferentes para as faces para as faces verdadeiras e para as faces falsas. Eu quero separar mais a distância espacial entre esses dois modelos, e a partir dessa perda eu retropropago tentando gerar mapas de representação mais eficientes.